pessoal, agora a gente está começando a parte 2 do nosso vídeo sobre os primeiros passos após a formatura na área da psicologia e a gente está aqui com a Ju. No vídeo anterior, ela terminou falando sobre um conselho que ela daria para a Ju lá enquanto estudante que está prestes a se formar. E agora eu queria pedir então para que tu começasse o nosso vídeo contando sobre esse conselho, o que tu gostaria que a Ju soubesse e depois já engata aí as coisas mais importantes que a gente precisa saber nesse momento. Então, Gabi, eu comecei falando que para a gente atuar na prática clínica, a gente precisa coisas além da psicologia. A gente tem um diploma, a gente sabe, né, o que fazer com o paciente, como fazer terapia, mas a gente não sabe ser empresário. E nesse quesito, a gente tem que olhar para diversos detalhezinhos. Por exemplo, eu vou ter conta bancária separada? Aconselho que sim, porque senão a gente não sabe o que entra, o que sai, mistura com as contas particulares, não é bacana. Outra questão é, eu vou ter livro caixa? Tem muita gente que não sabe o que é livro caixa, por exemplo, né? O que é um livro caixa? Aproveitando para contar. É onde a gente coloca mês a mês todas as entradas. Então, fulaninho me pagou tanto, beltraninho me pagou tanto. E aí a gente diferencia o que é o valor bruto e o que é o valor líquido. Porque, por exemplo, pegando um pouquinho, né, do meu mês, tem ali todos os pacientes que pagaram e tem os meus gastos, com deslocamento, com gasolina, com a especialização. E isso, tecnicamente, sai do valor que eu ganho mensalmente, né? Então, a gente tem que diferenciar o valor bruto do líquido, porque se a gente olha ali o bruto, a gente pensa, uou, tenho muito dinheiro para gastar. E não é assim, né? A gente precisa ter um caixinha também de economia. Agora tá chegando dezembro, tá chegando festas de final de ano. O que a gente faz? Os pacientes entram em férias, os pacientes pedem para dar uma pausa na terapia. E aí, como que fica o nosso ganho mensal? Tudo isso a gente precisa se planejar. E são coisas que, infelizmente, no curso de psicologia a gente costuma não ver. As próprias férias do terapeuta também, né? Porque Exato. Se a gente atua de maneira autônoma, são coisas que a gente precisa contabilizar na hora também de cobrar o valor. Exato. E, Gabi, uma dica muito boa. Eu tenho um contratinho terapêutico que eu dou para cada paciente ao iniciar a terapia. E eu ali coloco o período de férias, eu combino com eles, olha, um mês antes, por exemplo, é o mínimo que eu vou te dar de prazo para eu te informar que eu vou entrar em férias, né? Porque também tem que pensar se o paciente está estabilizado, se ele vai ou não precisar da gente para além da sessão. Então é muito importante a gente começar a se organizar nesse sentido para não virar tudo uma grande bagunça. Essa é a minha maior dificuldade, assim, de sentar em casa e conseguir organizar a minha clínica para além dos pacientes. Eu já estou com tudo em dia no que se refere à psicoterapia, mas eu preciso preencher prontuário, eu preciso dar recibo, né? Então a gente tem que se dar conta que as horas trabalhadas vão muito além da terapia que a gente faz com o paciente. E já vou aproveitar e pegar esse gancho que tu falou, né? Do prontuário, do recibo. Conta um pouquinho sobre toda essa papelada que a gente precisa ter na clínica. Sim, Gabi. Eu acho que a gente pode começar, fazer uma retrospectiva, voltar para o início. Qual é o primeiro documento que a gente precisa? O CRP. Que é aquele bendito que a gente sonha em ter, né? E quando chega na hora, às vezes, dá uma enroladinha. Mas na verdade, muito simples de fazer. Acho que a gente pode mencionar aqui os primeiros passos, né? A gente tem que entrar no site. Aqui a gente está falando de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então, a primeira dica já entre no site do CRP que seja da tua região, porque pode ter alguns detalhezinhos diferentes de região para região, né? Aqui na nossa região, eles pedem para a gente preencher uma ficha de cadastro inicial com algumas informações e pedem documentos básicos, como CPF, RG, pedem foto, a dica da foto também, né? Eles pedem uma foto com fundo branco. Então, a gente às vezes, né, quer pegar uma foto que a gente já tem em casa, cuidado, porque pode ser que eles não aceitem e a gente tenha que refazer toda a papelada. Outra questão é que eles pedem a quitação eleitoral, então tem muita gente, né, agora foi período de eleições, se tu não conseguiu votar, enfim, tu tem que regularizar isso para lá em janeiro, pós-formatura, conseguir fazer essa questão. E para meninos, né, também a comprovação lá do serviço militar. E outra coisa que eu fiquei pensando, também um pouco do que a gente falava no nosso vídeo anterior, do atendimento online, né? Sim. Porque além do CRP, precisa também de alguma autorização específica para atender online? Precisa, se chama EPSI. E daí isso é muito simples, depois que tu já tiver com o teu CRP pronto, tu entra no site, que se chama EPSI mesmo, e coloca as informações e sai na hora o registro. E é importante que esses dois registros estejam de uma maneira acessível para o teu paciente. Então, seja no teu cartão de visitas, no teu perfil no Instagram. Aliás, é obrigatório que a gente coloque o CRP no perfil profissional. Então,
tem que utilizar esses números e mostrar que tu é um profissional credenciado. E o EPSI, ele serve para mostrar que além de um profissional credenciado, tu está apto a fazer o atendimento online. Por isso é tão importante. E voltando para o CRP, Ju, uma coisa que eu fiquei pensando e que às vezes muita gente acaba não falando sobre isso, existe um grande tabu. Mas vamos falar um pouquinho sobre valores, né? O quanto que a gente precisa ter para investir. Isso é um assunto muito sério, Gabi, porque assim, a gente já começa gastando. Então é importante esse planejamento, né, até longo prazo, enfim, contexto de vida de cada um, é um valor significativo, né? Então, atualmente, a gente está falando em novembro de 2022, então não sei, se alguém assistir esse vídeo depois, pode ser que tenha mudado. É, em média, 550 o valor da anuidade. Uma coisa bacana é que a gente tem desconto por ser recém-formado, então também se liga na hora ali para ver se aplicaram ou não o desconto. E aí, quando a gente vai fazer o CRP, eles calculam a anuidade conforme os meses, né, até o final do ano. Então, se tu te formar na metade do ano, tu não precisa se preocupar que tu não vai pagar o valor cheio, tu vai pagar proporcional. E além da anuidade, a gente precisa pagar o valor de inscrição para emitir o CRP. Esse valor está em média uns R$150, e daí então calcula, né? Tu tem o valor proporcional da anuidade mais o valor da inscrição, já para de imediato ter que arcar para conseguir emitir tudo que tu precisa. Tá aí uma dúvida que eu fiquei. Fui lá, entrei no site do CRP, enviei toda a documentação. Quanto tempo demora para que eu tenha o CRP e para que eu consiga começar a atender? É uma dúvida importante, Gabi, porque assim, tem muita gente que já fez entrevista, já conseguiu vaga de emprego e tá só precisando, né, do CRP para começar a atuar de fato. A minha experiência aqui no Rio Grande do Sul é que foi muito rápido. Digamos assim, eu mandei numa segunda-feira todos os documentos por e-mail e já no dia seguinte, no final do dia, eu tinha emitido o meu número de registro provisório. Como que funciona isso? Eles te dão já o número do CRP, mas eles chamam de provisório porque tu tem que cumprir algumas etapas. Que etapas? Tu tem que fazer uma cerimônia online. Ela era online, tá? Não sei se, enfim, agora com a finaleira da pandemia se vai voltar a ser presencial, mas é ali que eles te dão informações sobre código de ética, sobre questões de conduta profissional. Então tu faz essa cerimônia e depois tu tem que ir presencial no CRP da tua região, levar todos aqueles documentos que a gente mencionou, né, de maneira impressa, enfim. E também ali a gente pega a famosa carteirinha, né? Eles pegam a carteirinha, imprimem na hora, a gente faz a assinatura no livro e daí fica, enfim, com o registro completo. Ah, que legal. E Ju, outra coisa que eu também fiquei pensando. A gente tá aqui falando sobre documentação, sobre burocracias, né? E no vídeo anterior a gente estava falando também sobre o que a gente faz quando a gente se forma, onde que a gente vai atender, como que a gente vai atender. E fiquei pensando que para atender, né, se a gente for alugar algum lugar, a gente precisa também do alvará, né? E como é que funciona isso? Como é que foi para ti? Exato, Gabi. Eu confesso que eu não precisei me preocupar com isso, porque a sala que eu subloquei já tinha tudo resolvido. Isso é uma dica também, né? Quando tu estiver tratando de alugar o local, já pergunta se tem alvará, pergunta se está tudo regularizado. Eu já ouvi diversos relatos de profissionais que tiveram uma visita inesperada no seu local de trabalho, não tinha o alvará e ficou uma situação constrangedora, por exemplo, um paciente numa sala de espera, enfim. Então é importante ver se a sala que tu está alugando tem esse alvará. Se tu for alugar uma sala do zero, tipo assim, aluguei no meu imobiliário, não vou só sublocar, aí sim, tu tem que ir na prefeitura da tua região e tirar o alvará por conta própria. Tá, e para além do CRP e do alvará, tem algum outro documento que eu preciso ter para atuar na prática clínica? Então, eu recomendo que cada um vá na prefeitura, enfim, da sua cidade, porque aqui em Porto Alegre a gente tem o registro de profissional autônomo que a gente precisa fazer, que se chama ISSQN. Então, digita no Google, dá uma pesquisada. É importante a gente informar que a gente é um trabalhador autônomo, porque vamos lá, se lá na frente eu precisar de um financiamento, de alguma comprovação em banco, como que eu vou comprovar que eu sou uma profissional e que eu tenho um ganho mensal? Né? Então é até uma proteção para a gente mesmo, no sentido de, olha, não sou desempregado e também não sou empregador nem empregado, mas sou autônomo. E outra questão é a gente ver a questão do INSS, porque quando a gente trabalha numa empresa, enfim, o nosso empregador cuida de tudo isso, ele faz a contribuição, né, é descontado na nossa folha. Como a gente é autônomo, a gente mesmo precisa fazer. Então tem que entrar no site, se cadastrar, fazer o pagamento mensal direitinho. Lembrando, a gente é autônomo, a gente não tem férias remuneradas, a gente não tem 13º. Então, assim, são muitos detalhezinhos que quem está acostumado a trabalhar como estagiário ou até mesmo como empregado de uma empresa, vai estranhar ter que ir atrás desses documentos, mas é fundamental. Outras siglas também que a gente escuta muito é pessoa física e pessoa jurídica. O que tu nos conta sobre isso? Exato.
Eu acho que a principal dica é procure um contador que seja especialista em profissionais da saúde. Porque tem muita diferença, gente. Se a gente pensa numa empresa normal, assim, que presta algum serviço, é toda uma documentação. Mas se a gente pensa que a gente é profissional de saúde, tem leis específicas que regem isso. Então a principal dica é tenha um contador que de fato saiba atuar dentro dessa área. E aí tem pessoas que se beneficiam mais sendo pessoa física ou pessoa jurídica. Tem pessoas que querem abrir uma clínica e aí precisam de fato de CNPJ. Então, assim, é uma estratégia econômica que tu vai fazer na tua vida. E para isso eu recomendo que consulte um profissional. Ju, e para finalizar, mais algum conselho, mais alguma dica? O que tu acha que a gente precisa saber? Gabi, eu acho que a dica final é tenha alguns documentos prontos. Que documentos são esses? A ficha inicial de cadastro do paciente, quais dados eu vou pegar daquele paciente para ter guardado comigo, o prontuário, que modelo que eu vou usar? Vou usar eletrônico, vou usar físico, onde que eu vou guardar se eu quiser que seja físico. São detalhezinhos que quando a gente trabalha no local já vem tudo pronto e a gente só segue a regra, mas que na hora de fazer sozinho também vem um pouco de dúvida. A minha dica é, se tu trabalha num local bacana, que faz tudo certinho, já copia alguns modelos, né? Copia o modelo de prontuário, de ficha inicial de cadastro, vai fazendo o teu modelo com base em outros modelos que tu sabe que já deu certo. Outra questão é, tenha modelo de recibo, para caso o paciente peça para levar para o plano de saúde e pedir reembolso. Tenha modelo de contrato terapêutico, né? Aí vai de cada profissional se vai fazer o contrato verbal ou se vai, de fato, fazer um contrato terapêutico escrito. E algo muito importante é tenha um documento com as dicas ali do que tu vai precisar num caso emergencial. O que eu quero dizer com isso? A gente não sabe o que acontece em cada sessão. Pode ser que um paciente venha com uma ideação muito forte. E aí a gente precisa tomar alguns passos. Só que a gente é recém-formada, a gente tá naquele calor de emoção e às vezes a gente esquece desses passos. Então, se tu já tiver ali um modelinho de contrato emergencial para pegar a assinatura do paciente, pegar a assinatura, enfim, do familiar responsável, das primeiras orientações para onde ir, se precisar de internação ou não, deixa isso pronto na tua gaveta ou no teu computador, porque caso seja necessário, tu já fica mais tranquilo que tá tudo prontinho ali e tu não vai esquecer de nenhuma informação. Fiquei pensando também que ocasionalmente talvez a gente precise sim entrar em contato com um psiquiatra e indicar alguns outros profissionais, né? Tu tem alguma tabela, alguma dica? Onde que tu encontra esses profissionais? Como é que funciona essa rede de apoio? Então, Gabi, eu trabalhei como estagiária em alguns hospitais psiquiátricos. Ali eu formei uma rede bacana de residentes que estavam atuando e que eu acabei pegando o número, enfim, e que são meus contatos atualmente. Mas o que é bacana também é, por exemplo, chega um paciente para mim que às vezes já se consulta com um psiquiatra. Se eu observo que a consulta do psiquiatra dele é boa, é um profissional bacana, eu também passo contato. E ele passa a fazer parte da minha rede. Então, acho que isso também é bacana da gente, aos pouquinhos, conforme vai tendo contato com outras pessoas, pegando os números que forem importantes pra gente ter na gavetinha. Vai muita coisa. É muita coisa. Mas muito obrigada, Ju. Acho que esclareceu muitas dúvidas assim que eu tinha e acredito que muita gente que está nos assistindo provavelmente tem também, né? Então também deixa aí o teu contato pra gente, onde é que a gente te encontra, onde é que tu tá. Gente, o meu principal contato hoje em dia é o Instagram, que é @gilmarcos.psi. Ali eu tenho o link pro meu site, tenho o link pro meu WhatsApp, enfim, se quiserem fazer algum contato, tirar alguma dúvida, também me coloco à disposição. E obrigada, Gabi, pelo espaço. Obrigada, Ju, por ter vindo. Até mais, gente!